Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula ProInc. Ora bem, a aula de hoje eu decidi que vou tentar mesmo não ser muito longa. Vou tentar aqui condensar toda a informação em menos minutos e, sobretudo, eu fiz esta aula a pensar numa aula que seja muito prática e que vocês consigam, de uma forma até muito breve, aplicar logo estas dicas que eu vos vou deixar hoje. Para quem ainda não sabe quem eu sou, o meu nome é Gisela, eu tenho um projeto a escrever. E basicamente aquilo que eu faço é ajudar-vos a comunicar da melhor forma e usar isso como trunfo nas vossas carreiras. Hoje vamos falar então desta parte de contar a vossa história, quer no currículo, quer no vosso perfil de LinkedIn. E vamos começar aqui por pensar numa coisa que eu acho muito importante e que me dizem muitas vezes que é: eu quero mesmo pegar no meu currículo, eu quero mesmo pegar no meu perfil de LinkedIn, mas eu não sei por onde é que eu devo começar. Eu não sei como é que eu devo abordar esta nova abordagem, não é? Do meu currículo, do meu perfil. Eu não sei como é que eu vou agora escrever o que eu quero dizer. Eu não sei como é que eu vou comunicar, não sei como é que eu me vou posicionar. E há sempre esta dificuldade que é-me relatada muitas vezes pelos meus clientes, porque eu sinto que às vezes também há assim um bocadinho a dúvida do que é pretendido ali, não é? Mas nós temos que perceber que, na verdade, o nosso currículo e o nosso perfil de LinkedIn não são um espaço, ou melhor, não são espaços em que nós devemos só dizer o que é que nós fizemos. Nós devemos também apresentar-nos quem é que nós somos, o que é que nós queremos fazer a seguir, de que forma é que nós temos um contributo, o que é que nós aprendemos e o que é que nós queremos fazer agora. Portanto, nós temos que olhar para esses espaços como oportunidades para nos apresentarmos da melhor forma e, sobretudo, oportunidades percebermos, para percebermos não, para fazermos perceber o que é que nós queremos fazer e de que forma é que somos contributo. Portanto, qual é que é o objetivo hoje da aula? Hoje eu quero que tu olhes para o teu perfil de LinkedIn ou para o teu currículo e quero que olhes para ele de uma forma diferente, ou seja, eu quero que tu pegues nessas ferramentas e consigas, no fundo, perceber e pensar como é que tu podes pegar nelas e contar a tua história. Como é que tu podes, assim, de forma até bastante breve, lá está, como eu disse que queria tentar que fosse esse o objetivo da aula, passar de forma breve e que também possam fazer esse processo de uma forma relativamente rápida. Como é que vocês podem pegar nessas ferramentas e contar a vossa história de forma a abrir novas portas? Portanto, o objetivo de hoje será esse. Não te preocupes, não vamos falar só sobre escrever, só sobre palavras soltas. Vamos falar aqui também, no fundo, de estratégia e no fundo de autenticidade e no fundo de mostrar quem é que somos. Nós poderíamos começar esta aula tanto a falar do perfil LinkedIn quanto do currículo. Eu não sou aquela pessoa que atribui mais importância a uma ferramenta ou a outra, ainda que às vezes possa pensar a ideia de que falo muito do perfil LinkedIn, mas não. As duas são importantes para objetivos diferentes, para situações diferentes, às vezes até para pessoas diferentes, dependendo depois também, lá está, do candidato e do profissional que temos à frente. Mas vamos começar a falar pelo currículo, que é assim a ferramenta mais generalizada e mais ampla, no sentido em que quase toda a gente, ou toda a gente, já a usou alguma vez, ou terá de usar num curto espaço de tempo, não é? Porque se vai mudar de trabalho ou de carreira, eventualmente vai acontecer isso. E portanto é assim a ferramenta mais democrática, vamos dizer assim. A maioria das vezes que eu tenho um currículo à minha frente, ou que eu recebo algum currículo de algum cliente para, às vezes até para atualizar o futuro, para atualizar o currículo, eu recebo o currículo que a pessoa já fez algures na sua vida, e a maioria das vezes aquilo que eu sinto é que aquele currículo, no fundo, é quase como se fosse uma lista de compras ou de tarefas, percebem? No fundo, a pessoa só detalhou, o que fez e não o detalhou muitas vezes, da forma mais clara, nem da forma mais estratégica que o poderia ter feito. Nós temos de olhar para o currículo, eu já disse isto várias vezes, não sei se com este trocadilho que eu vou fazer agora, mas sei que já o disse várias vezes que o currículo no fundo é o nosso passaporte, mas acaba também por ser um espelho. E se esse espelho estiver assim sujo ou se estiver embaciado, naturalmente a pessoa que o está a analisar não vai conseguir ver-te da melhor forma.
ou da forma, ou no fundo da forma que deveria acontecer, não é? Portanto, qual é aqui o principal objetivo quando nós falamos do nosso currículo? O currículo deve ser, de facto, objetivo, mas também deve ser claro e deve contar a nossa história, mas não é uma história qualquer. Ele deve contar a nossa história de forma a que a pessoa que está a ler perceba qual é o objetivo que está por trás daquele currículo. Trocando isto por miúdos, vamos imaginar que hum, o objetivo daquele currículo é candidatar-me a determinada vaga porque eu estou a mudar de área, porque eu estou a mudar de carreira, porque entretanto eu tenho uma determinada bagagem que me faz diferenciar de outros candidatos porque me especializei em alguma coisa ou porque ao longo dos anos, como estive vários anos no mesmo emprego ou na mesma área, eu desenvolvi determinadas competências. Eu tenho que perceber qual é que é, de facto, o objetivo que eu tenho com aquele currículo. Portanto, estou-me a candidatar a determinada vaga e quero dar resposta a essa vaga. Aquilo é uma candidatura espontânea e, portanto, a forma de comunicar também vai ser alinhada com isso. Qual é que é o objetivo daquele currículo? Porque é que eu estou a colocar aquela informação no currículo? A que é que eu estou a dar resposta? O que é que eu procuro com ele? Ou seja, se eu estiver na área administrativa e quiser com aquele currículo falar ou explicar à pessoa que vai ler, não é? E que está a analisar a minha candidatura de emprego, se eu quero falar, que eu quero explicar a essa pessoa que eu já trabalhei X tempo a fazer determinada tarefa e que essa tarefa é essencial, dada aquilo que é a descrição de funções que nos foi oferecida na vaga, eu tenho que transmitir isso da forma mais clara possível e, sobretudo, tem que ser de uma forma estratégica para a pessoa perceber: ok, esta pessoa foi responsável por determinada função, mas o que é que aconteceu de facto aqui? Ok? O que é que esta pessoa fez e de que forma é que fez e qual foi o resultado e qual foi o impacto que esta pessoa teve exatamente nesta tarefa que ela desenvolveu? Portanto, nós devemos olhar para o currículo nesta perspectiva de qual é o objetivo que eu tenho com esta comunicação, mas também ao analisar ou ao identificar esse objetivo, de alguma forma transformá-lo num impacto naquilo que depois vamos colocar mais à frente. Exemplo, vamos imaginar que vocês, na tal área administrativa, eram responsáveis, pelo atendimento ao público. Se calhar dizermos isto pode ser muito relativo, porque eu, na empresa A, ao ser responsável pelo atendimento ao público, eu desenvolvi determinada tarefa com determinado resultado e impacto, mas na empresa B a coisa pode ser muito diferente. Portanto, pode ser mais interessante nós dizermos que, em vez de responsável atendimento ao público ou atendimento ao cliente, podem dizer que apoiaram diariamente mais de X clientes e a taxa de satisfação desses clientes era acima de 80 ou 90%. Portanto, se nós, no fundo, quase clarificarmos aqui qual é que foi o nosso impacto dentro da empresa, não é? Eu costumo dar muitas vezes também o exemplo de pessoas que são team leaders ou que estão a gerir grupos de trabalho. Se vocês disserem que estão a gerir uma equipa de 5 pessoas ou uma equipa de 50 pessoas, a pessoa do outro lado vai ter uma perspectiva completamente diferente daquilo que foi o vosso trabalho. Portanto, é importante nós aqui quantificarmos aquilo que fizemos, não só nesta parte do número de eu lidava com X pessoas ou eu trabalhava com X pessoas, geria não sei quantas pessoas, mas também explicar que tipo de resultados é que obtiveram nessa função. Nós não temos que ser depois minuciosos e fazer isto ao longo de todo o processo, ou ao longo de todas as funções que vamos lá elencar. Mas vocês podem fazer isto em funções estratégicas. Se estamos a falar de uma área que está muito ligada a esta parte, por exemplo, do atendimento ao cliente, que era o exemplo que eu estava a usar, e que isto é fulcral e que é essencial para a nova função a que nos estamos a candidatar, também é essencial que nós peguemos neste então exemplo, que peguemos nesta função, neste trabalho que desenvolvemos e que no fundo também o exploremos mais no nosso currículo. E não estejam preocupados porque não é por porem uma frase um pouquinho mais longa ou um tópico um pouco mais longo que o vosso currículo vai ficar enorme e vai ficar muito chato e que ninguém vai querer ler. Nada disso. Isto é tudo uma questão de equilíbrio.
Se calhar, em vez de estarem a pôr 50 competências aleatórias que encontraram na internet, focarem-se em 10 ou em 15 e explicarem-nas melhor no fundo, também darem alguma luz de como é que essas competências foram desenvolvidas, como é que elas impactaram o trabalho onde vocês estavam, como é que impactaram e que resultados é que tiveram também na anterior experiência profissional. Portanto, pensar aqui de forma estratégica de apresentar-vos e de contar a vossa história. Às vezes nós queremos dizer muita coisa a propósito de determinada função que desenvolvemos ou a propósito de determinada característica nossa ou competência e não precisamos dizer muita coisa. Precisamos ser, se calhar, mais objetivos, mas não tão objetivos no sentido de dizer eu fui responsável pelo atendimento ao cliente e aquilo ficar por ali. Nós podemos, de facto, mostrar de que forma é que essa nossa competência ou essa nossa função impactou a empresa, de que forma é que foi um contributo para essa empresa, porque de facto, quando nós demonstramos o contributo que demos à empresa, vamos também demonstrar a quem está a ler o nosso currículo qual é o contributo que nós podemos dar à próxima empresa. Portanto, pensem nisso e tentem até, sobretudo, antes de avançar para o currículo, fazer esta análise quase introspectiva sobre o que é que foram fazendo, o que é que aquilo que foram fazendo, de que forma é que impactou quer a vossa experiência pessoal, quer também a relação com os outros. Tentem perceber de que forma é que cada tarefa que desenvolveram, cada competência que desenvolveram, cada experiência que foram tendo, de que forma é que isso faz parte da vossa bagagem e de que forma é que vocês podem comunicar de forma alinhada com quem vocês são e de forma alinhada com aquilo que a vaga também pretende, de que forma é que vocês podem contar essa história, de que forma é que vocês podem apresentar esse impacto. Uma coisa que eu também acho importante dizer-vos e reforçar do que aquilo que eu estava a dizer antes é nós não temos de fazer. Alguém dizia esta expressão aqui há uns tempos que era escrever a carta ao padrinho. Nós não temos de fazer isso. Nós não temos de fazer assim um grande testamento, um texto muito longo, a explicar no nosso currículo tudo aquilo que nós fomos fazendo, correndo o risco de aí sim estarmos a ser chatos e estarmos a ter um currículo de 4 ou 5 páginas, quando se calhar nós teríamos dito a mesma coisa em duas. Portanto, nós temos que criar aqui também esse equilíbrio. Eu sei que isso às vezes é difícil e por isso é que muitos clientes às vezes recorrem a mim porque procuram essa capacidade de síntese para conseguir equilibrar toda a informação e todas as secções num currículo. Mas é importante também fazermos essa análise e tentar perceber, antes sequer de avançar para o currículo, como eu estava a dizer, perceber que informação é que faz sentido, que informação vai estar lá mais e a fazer ruído. Pensei só no vosso currículo com só algumas secções. Sei lá, no cabeçalho ter os contactos e eventualmente colocarem a ligação para o LinkedIn, se tiverem o LinkedIn alinhado com aquilo que será o propósito depois do currículo. Pôr um pequeno parágrafo de apresentação com 2 ou 3 linhas, ter mais uma secção para a experiência, formação, outra para a formação, outra para as competências. E uma última, se fizer sentido, se for de facto alinhada com aquilo que o vosso currículo pretende fazer e ter esse objetivo, uma secção para projetos que eventualmente possam fazer sentido, faça aquilo que é o vosso objetivo, com aquele currículo. Portanto, não ponham secções só porque alguém vos disse que faz sentido, não é? Se vocês não tiverem nenhuma experiência profissional, nenhuma mesmo, se não tiverem um estágio, um voluntariado, qualquer outra coisa, se não tiverem absolutamente nada, se tiverem no início da vossa carreira, não houver nada que vocês possam acrescentar, invistam noutras secções, não inventem informações para a secção da experiência. Portanto, ter este cuidado de perceber quais são as secções que nós podemos mesmo incluir e qual é a informação também. E ser uma informação refinada que de facto conta a nossa história e não toda a informação que depois vai ocupar 6 páginas ou 5 ou 4 e que se calhar não faria qualquer falta nem sentido. Portanto, para fecharmos aqui esta parte do currículo, deixar-vos aqui a nota de o que é que o vosso CV, o que é o vosso currículo, o que é que ele mostra?
Ele mostra para onde é que queres ir, ele mostra de onde é que vens ou para onde é que queres ir. Se alguém ler o teu currículo neste momento, antes ainda de sequer teres feito algum tipo de revisão, antes de ler antes de avançar para essa revisão, se alguém ler agora o teu currículo, o que é que ela vai perceber do teu currículo? Ela percebe o que é que tu estás à procura, ela percebe, quem é que tu foste, mas também, e sobretudo, quem é que queres ser, o que é que estás à procura. Portanto, é importante nós termos aqui este momento de reflexão quando pegarmos no currículo que já está feito, antes de avançar para a revisão, antes de sequer de pensar nisso, hum, perceber o que é que de facto queremos, o que é que já há, o que é que podemos mudar e de que forma é que podemos também otimizar a informação que já existe, e que de facto faz parte de nós, mas que também deve ser, redigida e deve ser incluída sempre e quando necessário. Sobre o perfil de LinkedIn, eu sei que eventualmente nós temos a crença ou temos a experiência de quando entramos no LinkedIn, existem várias pessoas que se calhar dizem todas a mesma coisa e que a forma de comunicar é muito igual e que deveria ser diferente e que as pessoas podiam aproveitar de outra forma aquele espaço. Mas eu acho que o LinkedIn, sendo que é mais dinâmico que o próprio do currículo, é o melhor espaço para apresentar a tua voz. É o melhor espaço para, de alguma forma, também explicares os teus porquês, as tuas motivações, por onde é que queres seguir, o que é que te faz sentido seguir ou não. Portanto, vamos esquecer um bocadinho a parte mais formal do LinkedIn e que muitas pessoas acabam por usar, até porque há alguns campos do LinkedIn, nomeadamente algumas publicações, elas estão pré-definidas e então as pessoas publicam o que já lá aparece. Mas vamos aqui apelar à parte mais criativa, mais autêntica, mais vossa, mais o eu. Portanto, vamos pensar no LinkedIn como um espaço em que podemos contar a nossa história de forma dinâmica e não só como ao currículo, não é? Que é só uma vez, nós só temos aquela uma ou duas páginas. No LinkedIn nós temos muitos espaços e temos sobretudo a oportunidade de, a cada dia, dependendo da frequência que vão ao LinkedIn e que publicam por lá, mas a cada dia ou a cada semana partilhar algo mais sobre nós, partilhar um pouco mais, fazer algum tipo de abordagem que possamos fazer nas publicações. Portanto, é um espaço onde de facto nós podemos mexer um pouquinho mais e podemos apresentar aqui outras linhas que se calhar no currículo é um bocadinho mais estático. Portanto, secções essenciais no LinkedIn. Vamos aqui ao depende. Claro que há secções que faz todo sentido estarem alinhadas e atuais, nomeadamente a foto e o título e até a própria experiência e formação. Mas, tirando estas aqui que acho que estamos mais ou menos alinhados, eu acho que o foco deve estar, pelo menos numa fase inicial que vocês não queiram rever tudo e não queiram ser assim minuciosos, deve estar no título e no sobre. O título não tem necessariamente de ser o cargo atual que vocês estão a desempenhar. No meu caso, por exemplo, eu não tenho única e exclusivamente o cargo atual, eu tenho também aquilo que é uma proposta de valor, uma frase que explica o que é que eu faço, o que é que eu entrego e qual é que é a minha perspectiva até sobre o trabalho, sobre o que é que é que se pode fazer. Portanto, se tu és contabilista, se tu és um especialista digital, se tu és alguém que está a dar formação, se és alguém gestor, o que for, tu não tens de dizer que és essa coisa, não é? És essa profissão, essa função. Tu podes dizer que orientas a pessoa neste ou naquele sentido, transformas conhecimento em aprendizagem, transformas ajudas a pessoa a fazer qualquer coisa, portanto, tu podes transformar aquilo que é a tua função numa proposta de valor.
E isso fica a anos-luz de dizer só o que é a tua função, porque no fundo também aproveitas esse espaço logo para te apresentar. E o título é uma das primeiras coisas que as pessoas encontram. E sobretudo também é pesquisável, portanto, se alguém pesquisar por essas palavras-chave, naturalmente vai encontrar o teu perfil algures no LinkedIn. Portanto, pensar também desta forma estratégica de quando nós estamos a contar a nossa história, estamos também a ocupar secções no LinkedIn com palavras-chave que são importantes para a nossa área e que, portanto, podem fazer com que nós sejamos encontrados mais facilmente na plataforma. Portanto, pensar também dessa forma. Quanto ao título, estamos arrumados. Pegando nesta parte agora do sobre, eu sei que eu devo ser uma chata, muito chata, porque eu falo muitas vezes sobre o sobre. Eu acho que em grande parte das aulas que foi partilhando convosco, eu falei sobre o sobre, eu disse-vos que o sobre é um sítio ótimo para contar a história e vou continuar a dizer o mesmo, porque de facto é verdade. Vocês têm não sei quantos caracteres lá para poder contar a vossa história, para poderem apresentar-se ao mundo. E então, portanto, não tenham aquele péssimo, não vou dizer hábito, mas aquele impulso de eu tenho 5 anos de experiência, não sei em quê, e sou muito proativo. Não façam isso, porque têm lá de facto espaço para poder conversar com a outra pessoa, sem que aquilo seja uma conversa, não é? Porque não há ali um diálogo, mas no fundo vocês fazem ali uma pequena apresentação da vossa história, de quem são, o que procuram, o que é que oferecem, quais são os vossos valores, porque é que fazem o que fazem, como é que chegaram até ali, o que é que procuram para o futuro. Portanto, pensem que estão a aproveitar aquele espaço quase como uma plataforma de encontros amorosos. Eu nunca tive uma, mas conheço o conceito. Portanto, tentem ver qual é a melhor forma de se apresentarem, mas sempre com a perspectiva de que aquele espaço não tem de ser uma lista de coisas e de funções. Vocês podem só contar a vossa história, dizer que por vocação gostam de pessoas desde que se lembram e sempre sentiram esse ímpeto de trabalhar com pessoas, de comunicar, sempre sentiram esse ímpeto com os números ou com as letras. Sempre perceberam que iriam trabalhar com pessoas porque sempre foi essa a vossa vocação, ou sempre foi essa a vossa vontade, ou quando eram miúdos diziam-me que eu ia trabalhar com crianças porque eu era adolescente e estava na escola, mas sempre tive muito talento para miúdos, ou era um miúdo mais protetor, ou era isto, ou era aquilo. Portanto, há sempre alguma característica vossa que sobressai, e que se calhar foi isso que vos levou nesse percurso. Peguem nelas, peguem nessas características e no fundo, impliquem-nas, não é? Neste texto ou nesta descrição que vão fazer de vocês no sobre, porque de facto é uma forma de vocês se apresentarem muito mais humana e que a pessoa consegue perceber porque é que aquele caminho está a ser feito assim, porque é que a pessoa está naquela área, porque é que quer aquilo para o seu futuro. Portanto, peguem em características vossas. Às vezes não tem que ser uma característica muito óbvia. Sei lá, há pessoas que são apaixonadas por plantas ou por animais ou por música ou por artes e de alguma forma essa experiência que têm de vida transpuseram-na para para a sua área profissional, não da forma mais óbvia, do género de eu gosto muito de animais, então fui para veterinário. Não tem de ser isso, não é? Mas eu gosto muito de música, por exemplo, e sinto que a escrita de letras de música, não é? Até a própria a comunicação, se calhar musical, não sei se esta expressão existe, mas vamos assumir que sim, mas esse lado da música, não é? Da escrita, da composição, atrai-me. Eu sinto que tenho zero talento para isso, mas essa beleza na música também me aproxima da escrita e da comunicação e da parte profissional que eu tenho agora, ainda que não seja linear, isso é interessante de pegar nesse exemplo. Não sei em que momento estás a ver este vídeo, se vires se calhar daqui a vários meses, pode não ser verdade o que eu vou dizer agora, mas neste momento no meu sobre, no meu LinkedIn, eu tenho uma citação, uma parte de uma letra de uma música de António Variações,
que se alinha com aquilo que são os meus valores e aquilo que é a minha crença, a minha forma de estar. E, portanto, eu no fundo trouxe um bocadinho essa minha característica para este espaço. Portanto, é pegarmos também nisso, não é? Percebermos que características é que nós podemos quase aqui fazer um fio condutor para contar a nossa história. Às vezes não tem que ser tão óbvios, como eu estava a dizer, mas há sempre alguma coisa que alguém identifica em vocês de ele conhece-te há não sei quanto tempo e então eu identifico isto em ti e eu sei que é por isso que trabalhas com crianças ou trabalhas com números ou como sempre gostaste de matemática, acabaste agora por ir parar a contabilidade, não sei. Há sempre alguma ligação que vocês conseguem encontrar e também se vos ajudar, como sempre, as perguntas nos comentários estão super disponíveis, é uma possibilidade super acessível para vocês, portanto, vocês podem deixar aqui alguma questão específica também sobre este tema. Podemos fazer aqui um brainstorming, nos comentários para termos aqui ideias de que é que podemos, de facto, trabalhar nesse sentido e com que material é que nós podemos depois também fazer um sobre assim mesmo incrível. Outra coisa que é importante e que às vezes nos esquecemos porque olhamos para o LinkedIn quase como um currículo é que aquilo não é estanque. E então, reforçando aquilo que eu estava a dizer aqui há uns minutos, vocês podem perfeitamente pegar no vosso perfil LinkedIn, não literalmente, não é? Não pegar nele, não é? Mas terem este cuidado de forma ativa e dinâmica, irem publicando, irem comentando outras publicações. E tudo isto que vocês fazem nestes âmbitos é também uma forma de contar a vossa história. Faz também parte da vossa narrativa, no sentido em que aquilo que eu comento e aquilo que eu publico, de alguma forma ou de outra, está alinhado com aquilo que eu sou enquanto profissional. Portanto, se for, por exemplo, numa notícia, não interessa o tema, mas numa notícia qualquer, eu vou comentar essa notícia, aquilo que eu estou a dizer naquele comentário, em princípio, está alinhado com aquilo que eu sou enquanto profissional. Portanto, aquela partilha de alguma forma pode fazer sentido para outros profissionais, isso pode me aproximar deles, e isso é uma forma também de eu me posicionar enquanto profissional. Portanto, quando nós publicamos algo ou quando nós comentamos algo, não nos esquecemos que é uma plataforma pública e que as pessoas vão saber e vão ler, e portanto ter esse cuidado também. E quando isso acontece, fazer a melhor partilha possível dentro daquilo que é também a nossa comunicação na altura. Vocês não têm de ser atores, não têm de agir com maquilhagem, vamos dizer assim. Vocês podem ser transparentes e autênticos, e é isso que se pede, no fundo, mas serem também criteriosos e serem estrategas com aquilo que partilham. Portanto, já aconteceu, sei de casos de pessoas que partilham aquelas publicações de mandar assim uma farpazinha para o chefe ou uma farpazinha para o colega de trabalho e aquilo fica público. E aquilo com certeza não é uma boa forma de vocês se posicionarem, sobretudo quando estamos só a criticar por criticar, quando aquela farpazinha depois não tem nenhum acrescento para a outra pessoa. Portanto, temos que ser estrategas ao contar a nossa história e perceber que esse tipo de informação que não acrescenta, que não contribui para nada, também não é uma solução para o nosso perfil, não é? Portanto, se não acrescenta e se não conta nada sobre nós, se calhar temos que pensar duas vezes se essa informação de facto merece ser partilhada. Nós estamos a acabar a nossa aula porque eu disse que ia fazer uma aula mais curta. Eu nem sei em quanto tempo é que nós vamos, mas pronto, espero que esteja mais curta que que as aulas do costume. Eu gosto sempre de partilhar a informação convosco, gosto sempre que as aulas sejam dinâmicas e que tenha aqui várias coisas para vocês poderem beber, mas não quero que as aulas fiquem muito grandes. Vou deixar só agora aqui umas últimas notas para, de facto, a aula não ficar extremamente grande e quase como um resumo daquilo que fomos falando, não é? Portanto, eu vou deixar agora aqui umas notas que servirão de guião para a vossa revisão, tanto de currículo quanto de perfil LinkedIn. E assim também finalizamos a aula, mas já sabem, comentários, podem deixar as vossas questões ou enviar-me e-mail ou mensagem nas minhas redes sociais que eu também dou resposta. Para finalizar então, vou deixar-vos aqui vou dizer que são quatro ou cinco linhas de um guião que poderá ajudar-vos a otimizar, a rever e a aplicar esta questão de contar a história nas vossas ferramentas, quer no CV, quer no perfil LinkedIn.
Primeiro, pensar qual é o fio condutor da história que eu quero contar. O que é que eu quero, mostrar aos outros? Que eu ensinei, que eu sou, uma comunicadora, que eu sou uma pessoa que resolve problemas, que sou ótima no atendimento ao público. Qual é que é o fio condutor que eu quero na minha história, não é? Qual é, se calhar, a característica, a competência, ou, no fundo, a palavra-chave ao longo do meu processo que liga tudo isto e que eu posso contar a história e que é muito importante para aquilo que eu quero fazer a seguir. Depois pensa também em, duas ou três conquistas, ou quatro, e pensa de que forma é que essas conquistas, e aqui em conquistas podemos estar a falar de características ou competências também, de que forma é que essas conquistas, essas, características, de que forma é que elas tornaram a tua experiência profissional ou a tua passagem profissional impactante? De que forma é que elas também, te aproximam de um próximo passo? Ou seja, que contributos é que elas dão num futuro, que se avizinha, numa oportunidade que se avizinha? E de que forma é que elas também se ligam às oportunidades que tu queres atrair agora? De que forma é que essas, competências, características, conquistas te aproximam daquilo que tu queres fazer a seguir e de que forma é que isso te pode ajudar depois a comunicar, com a tal próxima vaga ou com a tal próxima experiência que tu queres? Depois pega também no teu, CV, no teu LinkedIn, atual, não é? E lê. Só preciso ler em voz alta. Vê se te revês naquilo. Vê se soa, se quer parecer aquilo que tu queres, comunicar. Se não soar, é porque tens mesmo de reescrever, tens mesmo de perceber se é aquela, a história e a narrativa que queres fazer. Porque não é. Ou seja, tu até podes, entretanto, perceber que te revês naquilo, mas será que faz sentido para o futuro? Se não estiveres a rever, esquece, é para reescrever, tens mesmo de pegar nele e ver. Mas se percebes que a narrativa até é aquela, percebe só se está alinhada também com o que está, com o que queres para o futuro. Faz esses pequenos ajustes estratégicos que eu fui-te explicando ao longo da aula. Não tem de ser uma coisa muito brusca, não tem de ser uma coisa muito profunda, mas percebe de forma estratégica o que é que tu podes pegar e o que é que tu podes mexer. E para finalizar, deixar aqui a nota, que às vezes as pessoas esquecem, que nem sempre, e esta nota é a propósito destes pontos, portanto, notem aí, escrevam aí para perceber que também têm de usar esta nota, na revisão das vossas ferramentas. Nem sempre comunicar bem quer dizer que nós temos que escrever muito ou mais. Às vezes só temos que escrever melhor. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês lembram-se quando aqui, mais no início da aula, eu disse que vocês podem dizer que são responsáveis do atendimento ao cliente, mas isso é o dizer só. Vocês vão dizer mais, não tem que dizer, somos responsáveis de, fui responsável de, atendimento ao cliente na empresa X ou Y, e estive lá há 5 anos. Vocês aí estão a dizer mais, mas não estão a dizer melhor. E a ideia aqui é dizer melhor. O que é que seria dizer melhor? O exemplo que eu vos dei de eu, até podem dizer a parte, eu estive responsável no atendimento ao público, apoiei diariamente mais de 50 clientes e a taxa de satisfação estava acima de 90%, por exemplo. Portanto, comunicar bem não é dizer mais, é dizer melhor. Esta podem imprimir numa t-shirt também para não se esquecer. Estou a brincar, naturalmente. Finalizando a aula. Lembrem-se sempre que a história profissional, não é naturalmente, linear, ela vai passar por várias fases, não tem de ser. O importante é que ela seja de facto alinhada convosco, alinhada com cada um de vós e, sobretudo, perceber que não há uma forma única para todos, que a forma como eu conto a minha história não tem de ser igual a outra pessoa. Mesmo dentro da mesma área, mesmo com as mesmas funções, a forma como eu conto a história não tem de ser igual à outra, e está tudo bem. Está tudo bem, às vezes também ter dúvidas de como é que se vai apresentar a história. Está tudo bem se tivermos que redefinir, porque entretanto também os nossos objetivos de carreira mudaram. Portanto, se de alguma forma sentes que esta aula ressoa em ti, se de alguma forma sentes que precisas também deste
alinhar de currículo, alinhar de LinkedIn, se sentes que precisas também de ajuda para comunicar melhor, a tua história, a tua narrativa, até a construir isto, há ferramentas para isso. Eu posso ajudar-te. Tenho algumas ferramentas que te podem ajudar nesse sentido, quer os serviços, quer também a consultoria Claritas, que tu podes optar, dependendo daquilo que depois também é a tua forma de estar enquanto pessoa, o que é que funciona melhor para ti, mas podes falar comigo nas sessões de exploração, que são totalmente gratuitas, e aí alinhamos e percebemos também se faz sentido trabalharmos juntos, e pegar depois nesse espaço e aproveitá-lo ao máximo, quer seja o serviço aí, sou eu que giro mais o processo. Na consultoria eu oriento também consoante as tuas dúvidas. Mas pronto, se sentes que precisas dessa ajuda, desse apoio extra, fala comigo. Eu tentarei de alguma forma, peço desculpa, eu tentarei de alguma forma alinhar-te para o melhor serviço ou a melhor solução para ti. E portanto, também se houver algumas dúvidas nesse sentido, podes enviar-me mensagem. Eu vou deixar também aqui alguns links importantes nesse sentido. E uma última deixa é, se algum dia alguma prima vossa, algum vizinho vos disser que vocês não podem mudar de carreira ou que a vossa história não interessa, podem-lhe mostrar esta aula e podem-lhe dizer que isso não é verdade e que vocês, enquanto pessoas, enquanto profissionais, são únicos e são incrivelmente necessários, certamente, em todas as áreas. E que podem contribuir de formas diferentes, em sítios diferentes, portanto, todas as vossas características, a vossa bagagem faz falta, mesmo que a vossa prima ou o vosso vizinho diga que não. A aula está mesmo a de finalizar. Deixar só aqui um pedido especial de, se fizer sentido para vocês, sigam aqui o canal, deixem o vosso gostozinho aqui no vídeo, porque é uma forma também de chegarmos a mais pessoas e nunca se sabe quem é que precisa de ouvir estas coisas, quem é que precisa assim de quase de um boost de energia para também mudar a sua carreira. E pronto, vejo-vos numa próxima aula. Até breve.